Você já parou para pensar no poder da fé? A fé não é algo que simplesmente se coloca em palavras ou pensamentos. A fé verdadeira é uma força transformadora, uma energia poderosa que pode moldar nossa realidade, guiar nossos passos e nos levar a alcançar o impossível. E a melhor parte é que todos nós podemos acessá-la. Quando falamos de fé, não estamos falando apenas de crença religiosa, mas da fé em si mesmo, nos outros, nos seus sonhos e no seu potencial. A fé é aquilo que nos mantém firmes quando tudo parece desmoronar. É o combustível para a nossa jornada rumo ao sucesso e à realização pessoal. Napoleon Hill, um dos maiores pensadores sobre o sucesso e autor de Pense e Enriqueça, acreditava que a fé é a base de toda realização. Ele dizia que sem fé em nossos próprios sonhos, em nossas habilidades e em nosso propósito, nunca seremos capazes de alcançar aquilo que almejamos. Para Hill, a fé não é uma emoção passageira ou uma crença vaga. Ela é uma força mental poderosa que deve ser cultivada, nutrida e aplicada de forma consciente em todas as áreas de nossa vida. Ele afirmava que a mente humana tem um poder ilimitado e a fé é a chave que desbloqueia esse poder. E a Bíblia, como um dos livros mais profundos e antigos sobre a fé, nos ensina constantemente sobre o poder de crer, de confiar e de ter fé, mesmo diante das adversidades. O que mais me impressiona é que tanto Hill quanto as Escrituras mostram que a fé não é algo que se vê com os olhos físicos, mas algo que se sente no coração e que se manifesta através de nossas ações. A fé é a certeza das coisas que esperamos, como nos ensina o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Na Bíblia, vemos histórias de homens e mulheres que, com fé, realizaram feitos extraordinários. O próprio Jesus, em Mateus 17:20, diz: Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: passe daqui para lá, e ele passará. Nada será impossível para vocês. Essa fé, mesmo que pequena, tem o poder de mover montanhas. Imagine o que você pode conquistar se começar a acreditar de verdade em si mesmo e no seu propósito. Hoje, quero convidá-lo a refletir sobre o que a fé significa para você. Você tem fé suficiente para alcançar seus sonhos mais ousados? Está disposto a permitir que a fé seja a força que move sua vida, assim como as palavras de Napoleon Hill e os ensinamentos da Bíblia nos ensinam? Vamos explorar como podemos cultivar essa fé e usá-la para transformar nossos objetivos em realidade. Mas antes de começarmos essa jornada, eu quero saber de você. Comente abaixo. Eu acredito no poder da fé. Se você está disposto a transformar sua vida com a fé, escreva essa frase e compartilhe conosco o seu compromisso. Agora, vamos mergulhar no significado profundo da fé, explorando o que Napoleon Hill tinha a dizer sobre esse poder incrível. Napoleon Hill, como poucos, entendeu que a fé é a base para qualquer grande realização. Para ele, a fé não é apenas um sentimento, mas um estado mental. Hill acreditava que a mente humana é um instrumento extraordinário, capaz de criar e transformar realidades, desde que esteja devidamente alimentada e dirigida por um princípio fundamental: a fé. Ele dizia que a fé é um motor que impulsiona a mente subconsciente a trabalhar para nossos objetivos, transformando nossas crenças em ações concretas. Hill enfatizava que a fé deve ser cultivada. Ele acreditava que não se trata apenas de acreditar, mas de criar uma fé inabalável em si mesmo, em seus objetivos e em sua capacidade de alcançar o que parece impossível. De acordo com ele, a fé deve ser repetidamente afirmada, fortalecida através de visualizações e do pensamento positivo. Quando nutrimos nossa mente com essa fé firme,
nossa mente subconsciente começa a agir de acordo com ela, criando oportunidades, dissolvendo obstáculos e atraindo as condições certas para o sucesso. Ele dizia: a fé é um estado mental que pode ser cultivado, e a única forma de alcançar o sucesso é desenvolver uma fé inabalável em si mesmo e nas suas capacidades. Mas como podemos cultivar essa fé? Hill nos dava uma dica poderosa: a autossugestão. Ele sugeria que repetíssemos afirmativas de fé, com convicção, todos os dias. Essas afirmações não são apenas palavras, mas uma maneira de programar nossa mente para o sucesso. A fé verdadeira para Hill é o resultado de uma mente disciplinada e focada. Quando acreditamos de forma profunda e verdadeira em nossa capacidade, nossa mente começa a trabalhar incansavelmente para tornar essa crença uma realidade. E não é isso que a Bíblia nos ensina também? O próprio Jesus, em Marcos 11:24, nos diz: portanto vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede que recebereis, e será assim feito. A fé aqui é também uma certeza, uma convicção tão forte de que aquilo que pedimos já está sendo realizado, que nossa mente e nosso coração se alinham para receber o que desejamos. Não é apenas sobre pedir, mas sobre crer de todo o coração. E é essa fé, essa certeza inabalável, que nos dá o poder de agir com confiança e coragem. Em outras palavras, quando temos fé, criamos uma imagem clara em nossa mente do que desejamos alcançar. E essa imagem se torna nossa realidade, pois nossa mente começa a buscar as melhores formas de tornar isso possível. Hill acreditava que a mente humana, quando está alinhada com a fé, se torna capaz de realizar feitos extraordinários. E ao fazer isso, não é apenas nossa mente que é transformada, mas também a maneira como agimos no mundo ao nosso redor. Agora, pense por um momento. O que seria da sua vida se você tivesse uma fé inabalável em seus objetivos? O que você seria capaz de conquistar se acreditasse profundamente em seu próprio potencial? Comente abaixo: eu sou capaz, e compartilhe com a gente o compromisso de alimentar sua mente com fé todos os dias. E assim, à medida que cultivamos essa fé, começamos a perceber que a mente subconsciente passa a agir ao nosso favor. Mas como exatamente ela faz isso? Vamos explorar isso na próxima parte, onde veremos como a fé ativa nossa mente e nos ajuda a transformar nossos objetivos em realidade. Quando falamos sobre fé, não estamos apenas falando de uma crença abstrata, mas de uma força prática, algo que tem o poder de moldar nossa realidade se soubermos como usá-la. Napoleon Hill dizia que a fé é o combustível da mente subconsciente. Quando você acredita de verdade em algo, sua mente começa a trabalhar para encontrar maneiras de tornar isso possível. A fé tem o poder de ativar a mente de uma maneira que nada mais pode. Ela é o ponto de partida para transformar seus sonhos em algo tangível. Hill acreditava que a mente subconsciente não faz distinção entre o que é real e o que é imaginado. Ela simplesmente aceita tudo o que acreditamos. Se acreditamos que somos capazes de alcançar nossos objetivos, a mente subconsciente começa a trabalhar incansavelmente para trazer as condições necessárias para que isso aconteça. Por outro lado, se acreditamos que somos incapazes, ela também seguirá essa crença e se conformará com a ideia de que o impossível é impossível. A mente não questiona, ela simplesmente age de acordo com o que é alimentado nela. Ele dizia: o que você acredita ser possível para você, será. A mente subconsciente não sabe distinguir entre o que é real e o que é imaginado. A fé coloca essa mente para trabalhar a seu favor. É incrível como nossas crenças têm o poder de dirigir nossas ações e decisões, mesmo sem percebermos.
Quando acreditamos, agimos com mais confiança, tomamos melhores decisões, nos aproximamos das pessoas certas e, o mais importante, conseguimos nos manter motivados, mesmo diante dos obstáculos. A Bíblia também nos ensina que a fé ativa a nossa vida. Em Tiago 2,17, encontramos um versículo profundo que diz: "A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma." Isso nos lembra que, sem ação, nossa fé não pode se materializar. Ela precisa ser acompanhada por decisões e atitudes que mostrem nossa crença em ação. Não basta apenas acreditar que algo é possível, precisamos também agir com base nessa crença. A fé deve mover nossas mãos, nossas palavras e nossos passos. Vamos pensar por um momento. Imagine a vida que você poderia estar vivendo se começasse a acreditar, de forma inabalável, que você é capaz de conquistar tudo o que deseja. Imagine que sua mente subconsciente começaria a trabalhar a seu favor, criando as oportunidades que você sempre sonhou. A fé é a chave que abre essa porta. Quando a alimentamos todos os dias, ela transforma a maneira como vemos o mundo e nos impulsiona a agir de maneira que nos aproxima cada vez mais de nossos objetivos. Comente abaixo: "Minha fé vai me mover para a ação." Se você está pronto para ativar sua mente subconsciente e começar a agir com confiança, escreva essa frase e compartilhe o compromisso de dar o próximo passo na sua jornada. Agora que entendemos como a fé ativa nossa mente e nos impulsiona para a ação, vamos explorar a próxima etapa dessa jornada, como a fé, quando combinada com a confiança em algo maior, pode superar os maiores desafios da vida. Quando falamos de fé, há algo ainda mais profundo que devemos considerar: a fé como uma força espiritual. Napoleon Hill reconhecia o poder da fé humana, mas também falava da necessidade de acreditar em algo maior. Ele não apenas encorajava as pessoas a terem fé em si mesmas, mas também a acreditarem no poder divino. Para Hill, a fé em Deus, ou em uma força maior, é uma base sólida que nos fortalece e nos guia nos momentos de dificuldade. A Bíblia, por sua vez, nos ensina constantemente que a fé é uma chave para o impossível e que, quando a nossa confiança está em Deus, as possibilidades se ampliam de maneiras surpreendentes. Em Mateus 17:20, Jesus diz: "Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: passe daqui para lá, e ele passará. Nada será impossível para vocês." A fé, mesmo que pequena, pode mover montanhas. Quando nossa fé é colocada em algo maior, nossa visão sobre os desafios da vida muda. O que antes parecia impossível começa a parecer possível, porque sabemos que não estamos sozinhos nessa jornada. Essa conexão com o divino nos dá força para enfrentar obstáculos que, à primeira vista, parecem intransponíveis. Quando nos deparamos com dificuldades, é fácil duvidar. É natural questionarmos nossa capacidade e nos perguntarmos se somos capazes de superar os problemas que surgem. Mas a fé verdadeira nos lembra que não estamos lutando sozinhos. Com Deus ao nosso lado, somos mais fortes, mais capazes e mais resilientes. Em Filipenses 4:13, a Bíblia nos assegura: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Essa certeza de que, com a fé em Deus, somos capacitados a enfrentar qualquer desafio, dá-nos uma confiança inabalável. A fé em algo maior não só amplia nossa visão, mas também nos dá a coragem necessária para seguir em frente, mesmo quando os tempos são difíceis. Napoleon Hill também compartilhou essa ideia de confiança em algo superior. Ele acreditava que a fé em Deus ou no propósito maior da vida proporciona a força necessária para enfrentar adversidades. Quando a vida nos testa, é a nossa fé que nos ajuda a manter o foco e a seguir com determinação.
Ele sabia que não basta apenas acreditar em nós mesmos, mas que a verdadeira força vem de uma conexão espiritual mais profunda, que nos guia e nos sustenta. É como se a fé em Deus fosse o alicerce que fortalece nossa fé em nós mesmos. Quando confiamos no divino, nos sentimos mais capacitados, mais capazes de enfrentar desafios e mais confiantes no que podemos alcançar. Não importa o quão grande seja o monte que aparece em nossa vida, com fé podemos movê-lo. E essa fé não é só para os momentos de abundância, mas especialmente para os momentos de escassez. A fé nos dá resiliência, nos dá força para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Deus, em sua infinita sabedoria, nos dá o poder de confiar em seu plano, mesmo quando não entendemos completamente o caminho. Quando nos entregamos a essa confiança, uma paz profunda toma conta de nosso coração e somos guiados para onde devemos estar. Agora, pare por um momento e pergunte a si mesmo: você está disposto a confiar em Deus para guiá-lo em sua jornada? Está pronto para fortalecer sua fé e acreditar que com Ele ao seu lado tudo é possível? Comente abaixo. Eu confio em Deus para a minha vitória. Se você sente que é hora de dar esse passo e permitir que sua fé divina guie cada área da sua vida, escreva essa frase e compartilhe conosco esse compromisso. Com essa fé em Deus, conseguimos superar as maiores dificuldades da vida. E à medida que seguimos essa jornada, a fé não só nos fortalece, mas também nos ensina a superar nossas dúvidas e medos, tornando-se a força que nos move para frente. Agora que sabemos como a fé espiritual nos ajuda a vencer, vamos falar sobre como a fé, ao enfrentar dúvidas e obstáculos, pode ser a chave para transformar qualquer crise em uma oportunidade de crescimento. Quando começamos a trilhar o caminho do sucesso e da realização, inevitavelmente nos deparamos com dúvidas e obstáculos. Eles fazem parte da jornada de qualquer pessoa que esteja buscando algo significativo. Mas aqui está a verdade. A fé é a chave para vencer essas dúvidas. Não importa o quão difícil pareça o caminho, a fé nos capacita a ver além do momento presente, nos dá a força para seguir em frente quando o desânimo tenta tomar conta e nos faz acreditar que, apesar dos desafios, a vitória é possível. Napoleon Hill dizia: a dúvida é a maior inimiga do sucesso, a fé é a maior aliada. Ele sabia que, para alcançar grandes feitos, era preciso afastar a dúvida e confiar plenamente no próprio potencial. Muitas vezes, a única coisa que nos impede de alcançar o que queremos é a nossa própria dúvida, que nos diz que não somos capazes, que o sucesso é impossível ou que os obstáculos são grandes demais para serem superados. Mas Hill também acreditava que, com fé, qualquer obstáculo pode ser ultrapassado, porque a fé é a força que nos move a agir, mesmo quando não vemos uma solução clara à vista. Na Bíblia, encontramos um versículo poderoso em Tiago 1:6 que diz: mas peça com fé sem duvidar, porque aquele que duvida é como uma onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Esse versículo nos ensina que a dúvida nos torna instáveis, como uma onda que vai e volta sem direção clara. Quando temos fé, nos tornamos firmes, com um propósito definido, sem vacilar. A fé nos coloca em movimento e nos permite tomar decisões, mesmo sem saber todos os detalhes do caminho. Ela nos dá a coragem de dar o próximo passo, mesmo que não possamos ver claramente o destino final. A dúvida tenta nos fazer hesitar, nos faz questionar se somos realmente capazes de alcançar nossos objetivos. Mas a fé, ao contrário, nos ensina a perseverar. Quando a dúvida surge, é importante lembrar que a fé não significa ausência de medo, mas a confiança de que podemos superá-lo. A fé é o que nos permite enfrentar as dificuldades com coragem e resiliência, sabendo que não estamos sozinhos. E quando enfrentamos os maiores obstáculos,
É a fé que nos dá a capacidade de ver essas dificuldades como oportunidades de crescimento. Os maiores desafios muitas vezes trazem consigo as maiores lições e as maiores vitórias. A Bíblia nos lembra disso em Romanos 5, 3, 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, o caráter, e o caráter, a esperança. Quando enfrentamos obstáculos com fé, somos moldados, crescemos e nos tornamos mais fortes. O que poderia ser visto como um fracasso, com fé, se torna uma oportunidade para aprender, amadurecer e seguir em frente com ainda mais determinação. Hill também falava sobre a importância de ver os obstáculos como oportunidades. Ele dizia: cada adversidade, cada fracasso, cada dor de cabeça é, na sua essência, uma oportunidade disfarçada. Quando você encara as dificuldades da vida com fé, começa a perceber que por trás de cada desafio existe uma lição ou um caminho oculto, que, se bem aproveitado, pode levá-lo ainda mais perto do seu objetivo. Agora é o momento de refletir. Quando você se deparar com um obstáculo, qual será a sua reação? Você vai ceder à dúvida e ao medo, ou vai escolher acreditar que, com fé, é possível superar qualquer coisa? Comente abaixo. Eu escolho a fé em vez da dúvida. Se você está pronto para usar a fé como sua ferramenta para superar qualquer adversidade, escreva essa frase e compartilhe conosco o seu compromisso de não deixar a dúvida vencer. Agora, à medida que a fé nos guia para além das dificuldades, podemos entender que ela não só nos ajuda a superar desafios, mas também nos dá a clareza para criar o futuro que desejamos. Vamos explorar, então, como a fé nos conduz a uma nova realidade, transformando nossos sonhos em ação e resultando em uma vida de sucesso. A fé não é apenas sobre acreditar em algo que não vemos. Ela é, na verdade, a força que nos impulsiona a criar uma nova realidade. Quando acreditamos firmemente em nossos sonhos, quando nossa fé é inabalável, ela nos move para agir, para fazer acontecer, para ir além do que pensávamos ser possível. A fé é a chave que transforma a nossa visão do futuro em ação no presente. Ela nos dá o poder de não apenas sonhar, mas de concretizar nossos desejos e metas. Napoleon Hill dizia que o homem que acredita em si mesmo e em seu potencial será imbatível. A fé é, portanto, a crença que nos dá força para tomar decisões, para correr riscos, para buscar novos caminhos. Quando acreditamos em nossas habilidades, nos sentimos mais preparados para enfrentar qualquer desafio que surja. A fé nos permite avançar, mesmo quando o caminho não está claro, porque sabemos que estamos sendo guiados por algo maior, uma força interior, uma certeza que transcende as dúvidas e os medos. A Bíblia também nos ensina sobre o poder de criar nossa realidade por meio da fé. Em Marcos 11, 24, lemos: Portanto, vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede que recebereis, e será assim feito. Isso não significa apenas pedir, mas acreditar com todo o coração que o que pedimos já está sendo feito. A fé não é passiva, ela é ativa, dinâmica e nos impulsiona a tomar ação, a seguir em frente, a buscar o que queremos com a certeza de que estamos no caminho certo. Quando colocamos nossa fé em prática, ela começa a manifestar mudanças concretas em nossa vida. A ação que segue a fé não é apenas uma consequência natural, mas uma escolha diária de acreditar em um futuro melhor, de trabalhar para tornar esse futuro uma realidade. E à medida que avançamos com fé, nossa realidade começa a se transformar. Nossos sonhos deixam de ser apenas desejos distantes e se tornam objetivos concretos, alcançáveis. Hill acreditava que o sucesso não é apenas uma questão de sorte ou de circunstâncias favoráveis, mas de crença sólida, disciplina e fé.
Quando combinamos essas forças, nossa vida começa a se alinhar com nossos maiores sonhos. Não importa o quão grandes ou pequenos sejam nossos objetivos, a fé é a base que nos dá o poder de realizá-los. Ela nos permite superar os obstáculos, agir com coragem e alcançar aquilo que parecia fora de alcance. E a Bíblia nos lembra que tudo é possível para aquele que crê. Em Lucas 1:37, encontramos uma promessa de que, para Deus, nada é impossível. Essa mesma fé que nos é dada, por meio de nossa confiança em Deus e no poder divino, nos capacita a realizar o impossível em nossas próprias vidas. Agora é o momento de dar um passo decisivo. Você está pronto para viver pela fé, para transformar seus sonhos em realidade? Está disposto a acreditar não apenas nas suas forças, mas também em algo maior que está sempre ao seu lado? Comente abaixo: estou pronto para viver pela fé, e compartilhe conosco o seu compromisso de agir, de transformar sua vida e de alcançar o sucesso que você merece. A fé é o poder de transformar tudo o que você é em tudo o que você pode ser. Não importa o tamanho do desafio, o tempo que leve ou as dificuldades que surjam, quando você caminha pela fé, você não está sozinho. O impossível se torna possível. O futuro se torna seu. A única coisa que você precisa fazer agora é acreditar. Se você se sentiu inspirado por essa mensagem e quer continuar essa jornada de transformação, inscreva-se no canal O Segredo da Riqueza. Não se esqueça de curtir o vídeo e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo como este, que vai ajudar você a alcançar o sucesso e a prosperidade que merece. Lembre-se, quando a fé é sua aliada, não há limites para o que você pode alcançar. O futuro começa agora.